Bom, nesse episódio a gente vai falar da não culpa materna, porque eu acabei de voltar de Fernando de Noronha e passei uma semana só eu e meu marido. Foi a nossa primeira viagem sem a Olivia, depois que ela fez, né, o primeiro ano dela. Foi um momento bastante emblemático e a gente quer conversar um pouco sobre isso, porque é um momento que a gente costuma sentir culpa. Oi, eu sou a Isa, publicitária, empresária, criadora de conteúdo e mãe do Luke e da Bia. Oi, eu sou a Carol, sou publicitária e criadora de conteúdo e mãe da Olivia. O Promovidas a Mãe nasceu para falar sobre maternidade e carreira e como equilibrar esses dois pratinhos. Vem com a gente? Culpa. Então, queremos abolir isso do nosso vocabulário, apesar de eu ter sentido uma culpazinha. Mas a gente está aqui para desconstruir. Mas antes de contar da minha experiência de Noronha, eu queria saber um pouco como foi para você viajar a trabalho pela primeira vez. Como é que foi passar por isso, assim? Porque tem um momento bom da nossa individualidade, mas também tem esse momento de sentir que a gente está faltando. Como é que foi? Tem uma coisa, eu acho que antes disso, que eu tento trabalhar muito, assim, e que ainda é difícil, que é eu não sinto, ou eu sinto menos culpa. Eu não quero sentir culpa nunca, eu tento não sentir culpa nunca, mas assim, né, inevitavelmente ela acaba vindo. Mas quando eu tô no trabalho, é como se eu tivesse uma desculpa, assim, não, eu tô trabalhando, né, tem que bancar a casa, tem que, não sei o que, bancar meus filhos e tal. É como se eu estivesse fazendo alguma coisa por eles, né, tô no trabalho, então isso é importante pra nossa família, e aí eu sinto menos culpa. Só que aí, quando é só pro meu lazer, ou só, né, pra mim, eu ainda fico nesse lugar como se eu não tivesse esse direito, sendo que também é por eles, Sim. né? O meu lazer, o meu bem-estar, eu curtir, viajar sem eles também deveria ser uma coisa importante, também né? Importantíssima pra eles, mas eu tenho mais dificuldade, assim, de me desprender. Enfim, são muitas questões envolvidas. Mas no trabalho, quando eu viajei pela primeira vez, eu fiquei sentida, né, obviamente pela minha filha. Ela não tinha nenhum ano, ela tinha, sei lá, uns 8, 9 meses. O mais difícil foi porque eu ainda estava amamentando muito ela, com 9 meses. A Mia ainda estava numa introdução alimentar, assim, então ela não estava super comendo, como foi com o Luke com 9 meses estava comendo tudo, comendo as paredes. Você deixou leite estocado ou você deu fórmula? Eu deixei leite estocado. E foi muito dolorido fisicamente, o meu peito enchendo, assim, foi um horror. Eu tive... É uma lembrança, né? É um despertador que fica te lembrando Exatamente. a todo tempo. Não, e que você sente dor física, né? Porque o peito fica ali daquele tamanho, eu levei a bombinha pra ir esvaziando. Obviamente, os lugares são zero preparados pra, né, mães que amamentam e estão longe dos seus filhos, independente do motivo, seja por trabalho, seja por lazer, seja porque elas querem. Então, isso, assim, eu acho que foi mais difícil, a minha dor física, assim, do peito enchendo, não sei o quê, do que, sei lá, a minha saudade. Até porque foi uma noite, assim, né? Tipo, foram 2 dias inteiros, porque eu saí de manhã muito cedinho, voltei no outro dia muito à noite, mas foi uma noite. Mas foi mais difícil pela dor física do que por ela, assim. Mas eu tenho esse lugar que eu penso, né? Tipo, eu já passei esses 2 dias longe dos meus filhos. Sim. Poderia passar esses 2 dias com o meu marido, curtindo um final de semana. E a gente não fez isso ainda. Por quê? Por que eu ainda não fiz isso? Olha, recomendo fortemente. Foi muito importante pra gente. Eu acho que eu até escrevi sobre isso. O primeiro ano de um filho te engole. Então, e existe muito esse revezamento, né? Acho que com 2 filhos deve existir ainda mais. É muito raro você ter aquele momento que é você e o seu marido. Uhum. Então, geralmente a gente tá revezando para poder descansar, para poder fazer nossas coisas, né? Onde a gente encontra a nossa individualidade. Então, quando a gente decidiu, de fato, ter uma viagem só, nós dois, foi muito por isso. E aí eu li um psicanalista falando que nenhuma criança merece carregar o peso de uma vida não vivida dos pais. E isso foi uma coisa que me ajudou, assim, me encorajou, porque eu falei, cara, a Olivia, ela realmente não merece ter que lidar com certas insatisfações, com a gente às vezes se sentir desconectado como casal, ou se sentir desconectado de nós mesmos, então foi muito importante. Mas eu confesso que o primeiro dia que eu cheguei em Fernando de Noronha, eu recebi um direct de uma outra mãe falando assim, nossa, viagem sem o filho, que inveja.
E aí aquilo me tomou de uma proporção muito ruim, porque eu falei, putz, é fã ou hater, né? É aquela coisa que você não sabe se a pessoa tá falando na boa, se a pessoa tá falando num tom de crítica. E aí isso me colocou muito nessa reflexão, assim, de o quanto às vezes a culpa que a gente acha que tá sentindo é da gente, mas é terceirizando um pensamento do outro. Total. Assim, porque eu fui com a minha mãe me encorajando, a minha sogra me encorajando, o Levi falando, a gente tem que viver isso, vai ser incrível e tal. E aí, ao primeiro comentário que eu recebi, eu falei, nossa, realmente sou péssima, porque eu tô achando o máximo dormir 9 horas seguidas e a minha vida estava extremamente bem cuidada, tava com a babá, tava com a minha mãe, tava com a minha sogra, foi na casa do meu avô, sabe? A gente tem a sorte de ter bisavós vivos. Então, eu acho que quando a gente tá segura de si, né, esses comentários atravessam menos a gente. Foi uma coisa que eu fui... A minha segurança foi aumentando conforme os dias foram passando em Noronha e eu fui vendo que tava tudo bem, que ela tava ótima e que tava sendo ótimo pra mim também e pro meu marido, num sentido de reforçar nosso laço, a nossa individualidade e a gente como casal. Então, aquela coisa de não dar dicas, mas dar dicas, cara, se você vê uma mãe se divertindo, só empodera ela. Ai, fala, certeza. tipo... Oh, que maravilha, que bom que você conseguiu fazer isso, que foda, aproveita, porque é disso que ela precisa, né? E não um comentário que gere algum tipo de dúvida. Total. Não, e eu acho que tem essa coisa, assim, que quando a gente entra nesse lugar que fica, ai, sei lá, porque na nossa cabeça louca, na minha, fico pensando, eu traumatizar meus filhos porque, né, tô longe. Não, eles vão se traumatizar por outros... que eles vão se traumatizar de qualquer forma, todo mundo é traumatizado pelos pais, mas assim, não vai ser por isso, não vai ser porque eu me ausentei pra me divertir, sabe? Certamente. E aí eu fico nessa, assim, acho que a gente tem que... Porque eu acho que o trauma é mais nosso do que deles, assim. A Olivia, ela não vai lembrar, assim, dessa semana que vocês passaram em Noronha. Eu acho que as crianças, né, a gente sempre carrega marcas, né, de todos os processos, mesmo que a gente não se lembre, mas certamente a marca que ela vai carregar são dos pais felizes e ela muito bem cuidada pelas avós, pela babá, enfim, por todo mundo que estava ali. E vai ser isso que ela vai carregar. E eu penso, né, comigo, que eu ainda não cheguei nesse... Até porque, né, tivemos um filho logo depois do outro, enfim... Mas a gente ainda não teve esse momento, assim, de passar uma noite que seja como casal juntos, apesar da gente fomentar cada vez mais e muito, assim, os nossos momentos como casal de fazer as nossas coisas. Mas não de passar tanto tempo longe. E como que a trava, na verdade, o trauma é muito mais meu do que os meus filhos, eles não vão ficar traumatizados. Eu que tenho medo, assim, tipo, do meu próprio trauma, de ficar, ai meu Deus, eu me senti mal, vou não sei o quê. É um mega processo, assim, eu tenho muito esse lugar, né, de que é péssimo. De que quando é trabalho tá tudo bem, porque o trabalho é importante. Sim. E quando sou eu, tipo, dá pra ficar em segundo plano. Sim. Enfim. Não pode. Não pode. Espero que o próximo conteúdo seja você. Passamos um final de semana sozinhos, incrível. Mas, assim, brincadeiras à parte, foi super necessário. Eu acho que a gente voltou revigorado, não só para as nossas funções de parentalidade, mas para as nossas funções de vida. Assim, porque estar junto e ter um momento, né, do casal sozinho, curtindo realmente férias e tudo mais, sem tantas preocupações externas, revigora a gente, não só para o nosso paternar e para o nosso maternar, mas também nas nossas profissões, né? A gente está inteiro, né? No que a gente está se propondo a fazer. Então, foi super importante. Óbvio, tiveram momentos de culpa, né? E não culpa, mas a gente junto foi se desconstruindo, assim. Eu lembro que o mais emblemático dessa viagem para mim foi um dia que eu liguei para a Olivia no FaceTime e ela ficou me vendo, falando, mamãe, e ela fez a mãozinha, assim. Aí eu surtei. Eu falei, meu Deus, eu preciso voltar, socorro. E aí o meu marido falou, Carol, calma, ela tá bem, assim, é hábito, é óbvio que ela quer você e tudo mais, mas assim, tá tudo certo, a gente volta daqui a 2 dias, não é o caso de antecipar a passagem. Então, o quanto também é bom ter esse equilíbrio, né, assim, porque se fossem os dois pirar nesse momento, a gente, sei lá o que tinha feito pra conseguir voltar ou os dois ficarem frustrados. Então, foi muito bom também ter esse equilíbrio de falar, não, tá tudo bem, volta ao eixo, vamos pra praia e é isso.
E eu acho que tem uma coisa do equilíbrio que é muito importante, que também eu tô falando, mas eu pratico muito pouco. Mas que eu acho que o equilíbrio tá em você tá inteiro ou o mais inteiro possível nas situações. Então tá trabalhando o mais inteiro possível. Tá com seu filho, tá o mais inteiro possível. Tá sozinho em casal, tá o mais inteiro possível. Porque eu vejo o quanto eu sou mestre nisso, assim, ficar tentando equilibrar as 300 coisas ao mesmo tempo. Aí eu não trabalho, não cuido do meu filho, não tô com meu marido. Não tá fazendo nada. Eu não tô fazendo nada direito, assim, porque eu tô tentando fazer tudo, tô fazendo tudo meia boca. Então, o quanto que é importante, né? Porque você tá ali o seu momento que você tá com a sua filha, você tá com a sua filha, tá com seu marido, tá com seu marido, tá curtindo férias sem a sua filha, tá curtindo de verdade. Porque é isso, depois você volta mais inteira pra estar com ela. E é algo que eu, né, tento realmente, assim, de verdade. Porque nem sempre é possível por estruturas físicas e materiais e de rede de apoio. Às vezes, de fato, eu tô fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas eu tenho tentado, né, cada vez mais, assim, me colocar esses limites. Porque eu acho que também é sobre isso, assim, né? Sobre esses limites, até onde a gente consegue ir e até onde eu tô e, né, daqui pra frente, não, vou ter esse meu momento sozinha, né, com o meu marido, enfim. E o quanto que isso é importante, né? Porque depois a gente volta pra gente, eu acho. Acho que esse episódio ele é um grande chamado, né, a realmente respeitar a nossa individualidade sem culpa. Acho que esse é um ponto muito relevante dentro das nossas maternidades e é importante que a gente propague essa mensagem, né? Eliminar a palavra culpa do vocabulário. Eu vi a Vera Iaconelli, que eu sou muito fã, falando sobre isso, assim, não temos que usar essa palavra culpa, chega, culpa materna, não, assim, não precisamos dela. Então vamos, né, fazer as coisas de coração. Sim. Mãe sem culpa. Mãe sem culpa. Boa. Bom, então vamos propagar essa mensagem de não se desculpa, levar isso adiante, então compartilhe com outras amigas mães, espero que te toque também de alguma forma. E aí a minha última dica é, se você ainda também não teve esses momentos de individualidade, faça, porque é bom pra você, é bom pros seus filhos, é bom pro seu relacionamento, pra tudo. Vamos, mulheres.